Beleza, rapaziada? Está no ar mais um podcast Positividade, episódio 008. E aqui comigo está ele, meu parceiro. Salve, salve, Davi Favela. Produção, meu parceiro Kiko, contra-rega, dedos mágicos, operador de áudio, o homem da gambiarra, o homem que montou tudo para que esse podcast fosse ao ar mais uma vez. E eu nem me apresentei, né? Franzé Chefão, o homem das 1001 noites. Uhum. E O Fábio, acho que se arrupiou, o Fábio ali. Fala. E hoje a gente está trazendo uma pessoa muito especial, um cara que está cheio de histórias para contar. Ele que faz parte da história do hip hop cearense, nosso amigo Flip J. Mas antes de você fazer o corte 2 aí, você já pode nos seguir aí nas nossas redes sociais, Podcast Positividade lá no Instagram e Podcast Positividade também no nosso canal lá no YouTube. Estamos também em algumas outras redes sociais que no decorrer, o nosso parceiro Kiko bota aí na tarja ali embaixo aí. E estamos com ele que é o Flip J. E aí, rapaziada? Bom dia, boa tarde, boa noite, Flip J. Tamo aí. Bom dia, boa tarde, boa noite pra vocês, pra quem vai estar assistindo o podcast. Vamos que vamos. Quem é Flip J? Para quem nunca viu, conheceu quem é, de onde é que veio, o que é que ele faz, o que é que ele fez e qual um dos principais motivos para você ainda continuar nessa luta aqui ainda. Flip J é um cara nascido no Pan-Americano, sou nascido no Pan-Americano. Estado do Ceará, Fortaleza, Estado do Ceará. Estado do Ceará, no bairro Pan-Americano. Fui morar no Conjunto Ceará com 4 anos de idade e lá foi onde eu me formei, né? Pelas ruas, sabendo o que é certo, o que é errado, e me apaixonando pelo hip hop quando tinha cerca de 10 anos de idade, né? 10 anos de idade. E aí o resto é história. Você sabia que era o hip hop que você gostava ou uma coisa que você automaticamente se diz que o que eu faço já é o hip hop? Ou tu foi uma coisa assim que... Não, foi aquela coisa de você ver e se apaixonar, né? Eu vi... O sangue. Eu ouvi quando primeiro eu ouvi a música no rádio, né? E a música já me chamou a atenção e eu sem saber dançar, eu quis dançar aquilo, né? Isso era o quê? 83, eu tinha uns 10 anos. E aí um amigo meu, o Flávio, eu andava muito na casa dele, a gente tinha quase a mesma idade, e eu ouvi uma música diferente tocando na casa dele. Quando eu olhei, assim, a gente... Na entrada da casa dele, naquela areazinha da casa ali, né, do Conjunto Ceará, o irmão dele estava todo vestido de jaqueta jeans, de calça jeans, tênis All-Star, com boné para trás, um óculosinho diferente. Tava dançando break, né, cara, aquele espaço lá. E eu pirei, né, não sabia nem o que era. Eu perguntei, caramba, o que é isso? Que dança é essa? Aí ele falou, cara, é a dança do robozinho, o break. E aí, cara, automaticamente eu fiz a amizade com o irmão dele mais velho, o Floriano Neto, que também hoje tem equipamento de som e tal. E o Floriano começou a me falar, né, que é o break e tal, começou a mostrar as músicas. E aí foi só crescendo o meu interesse pela coisa, né, e fui descobrindo e fui me aprofundando mais e mais no hip hop, né? Fui entendendo como funcionava. Foi as primeiras músicas assim que tu escutou, quem era o cantor, tu se lembra ainda? Lembro, assim. Acho que eu escutei muito Curtis Blow, né? Foi um dos primeiros. Blow, Curtis Blow tinha um moleque que estudava comigo que levou o disco pra escola, né? Vinil, pra quem não sabe, o pessoal novo aí, aquele de bolachão desse tamanho. O cara levou o vinil pra escola e eu disse, cara, o que é isso? Ele é o disco do Curtis Blow. Aí o que é isso? É funk, rap. Aí me emprestou. E eu pirei. Aí, o divisor de águas mesmo que me fez me interessar muito pela música foi que meu pai viu ouvindo esse disco, né, no som dele. E aí, coincidentemente, ele conversou com o office boy da empresa que ele trabalhava na época. Ah, meu filho tá gostando dessas músicas novas aí que tu gosta. Aí o cara, é mesmo? É. Aí o cara, no dia seguinte, levou uns 6 discos pro meu pai e disse, tá emprestado aí pro teu filho ouvir. Olha aí eu lembro que tinha Fat Boys, Mentronics, ixi, só pancada. Curtis Blow. Olha DJ aqui, e aí, cara, eu pirei, né? Meu pai chegou em casa com esses discos. Esse aqui é do contínuo lá da loja. Eu disse a ele que você gostava, ele emprestou esses discos pra você ouvir. E aí, cara, eu quis aquilo, né? Quis assim, quis me aprofundar.
E Conhecer, foi a partir saber. daí. E Foi ainda a bem partir assim que daí. teu pai foi legal, né? Porque teu pai podia ter dito, não, negócio de música de vagabundo. Cara, não meus sei o pais quê. sempre apoiaram a minha caminhada no hip hop, sempre. Massa. Meu pai, uma época, se preocupou um pouco, porque eu na escola não estava indo bem, né? Cheguei a abandonar 1 ou 2 anos de escola no ensino médio, né? E meu pai se preocupou e começou a pegar um pouco no meu pé, mas foi só uma fase. Mas eu meus até pais sempre entendo, Felipe, apoiaram, porque, tipo assim, naquela época, Franzé, era uma coisa nova. Não tinha não, cara. Tipo, como o Cujo Ceará foi um dos grandes berços desses movimentos underground, que a gente chamou de movimento underground, tinha o pessoal do anarcopunk, que estava também bombando, veio o movimento hip hop, começou com funk, só aquela coisa toda, e era uma coisa inovadora. Para nós que nunca tinha tido nada nesse sentido, você perdia totalmente a noção. Eu até entendo que eu também passei por um pouco dessa parte de largar tudo e se meter de cabeça E no aí movimento. eu lembro que eu acho que eu desisti no primeiro ano do ensino médio, né? Eu já estava muito envolvido com hip hop. E minha mãe me colocou numa escola interna, né, cara? E naquele tempo. Mas aí com Mas 3 meses nesse eu período tu só era amante no hip hop. Tu não dançava, dançava dançava break. breaking. Já dançava breaking. Era apaixonado, já treinava breaking todo dia. Mas já era música flip estimula. ou Flip. flips? Na verdade, não, né? Meu primeiro apelido era He-Man, né? Lá do Conjunto Ceará. Quem é mais antigão lá do Conjunto Ceará sabe. Meu apelido era o He-Man do Break, né? O Flip veio depois, já nos anos 90, início dos anos 90. Eu adotei o nome Flip. Massa demais. isso. Então basicamente do Conjunto Ceará, que foi onde a gente estava até falando onde foi que iniciou basicamente um desses movimentos dele, como outros parceiros, como o Sátiro, outros parceiros, foi um dos grandes propulsores a propagar isso dentro da cidade de Fortaleza, até porque eram pessoas que gostavam do ritmo, da música, que com a batida começou a fazer os primeiros passos, aquela coisa toda. E aí a questão do segundo ou do terceiro passo para já chegar nos outros elementos do hip hop, ou demorou um certo tempo, ou tu foi primeiro se aprofundar na questão da cultura da dança realmente, do break, viajar, conhecer revista, porque a gente sabe algumas histórias, algumas lendas aqui que você era dominador de diversos conhecimentos, né, dessa área, até porque era um tempo que não tinha muito acesso à informação, e o Felipe era um dos caras que tinha mais acesso e que começou a repassar isso e até se tornou um ícone dentro do Conjunto Ceará. Me fala um pouco Cara, dessa... o que aconteceu foi o seguinte, é que no final dos anos 80, eu já estava evoluindo muito na dança, já estava entendendo muita coisa, e aí primeiro eu me interessei para cantar rap. Já tinha alguns ícones, algumas pessoas já começando a cantar. Tinha lá o DJ Titio, né? Titio é antigão. Cachorrão. Referência, Cachorrão também. Fizeram a música lá da Dora, que deu uma certa estourada no meio underground. Na época tocava no Embalos da Volta, tocava nas rádios, né? E tinha outros caras. E eu vim nessa esteira também de querer cantar rap. E aí eu já escrevia legal, tipo assim, na escola eu tirava boas notas quando tinha aula para fazer verso, para fazer algum tipo de literatura, né? E eu já ia bem, assim, eu rimava legal, já sabia fazer umas poesias. Então, para mim foi meio fácil, assim, começar a escrever minhas letras de rap e começar a cantar. Até porque já estava dentro daquela realidade, sabia qual eram os tópicos, né? Então, assim, aí meu segundo passo foi querer cantar rap. Depois de querer cantar rap, aí eu me interessei mais ainda pela cultura como um todo. O grafite também, mas eu tinha pouquíssima informação. Do que era. Quando foi em 91, eu botei como meta ir para São Paulo. Porque esse meu amigo, o Floriano, que eu vi dançar lá em 83, tinha ido embora para São Paulo. E tinha me falado... E lá era o point. E aí ele tinha me falado por carta, me escrito carta, pra você ter ideia, né, cara? Só você sabe o que é carta, pessoal. E aí ele me escreveu carta falando da cena, das coisas, dos rolês, dos discos, das rádios. E eu, ali com 17, 18 anos, eu coloquei como meta. Eu vou trabalhar, vou conseguir juntar dinheiro por 1 ano e vou para São Paulo. E sempre tudo na minha vida foram metas, né? Eu já me imaginei na cena, sim. Tipo, quando eu quis alguma coisa, eu já me planejei, eu já sabia que ia dar certo. Eu sempre achei muito que as coisas que eu quero vai dar certo. Então você, tipo, criava uma certa fórmula. Sim, se você segue a fórmula, aquela receita, você não tem como mudar. Você pensa positivo, se você segue a fórmula, se você trabalhar, você vai conseguir. Às vezes você não consegue da forma que você quer, mas chega próximo, chega ali no meio termo. E eu, na época, eu coloquei assim, ó. Como meta. Eu vou para São Paulo, eu vou me formar como DJ, eu vou fazer um curso de DJ,
vou conhecer as pessoas do hip hop e vou ficar lá um tempo. Eu coloquei isso como meta, não sabia como ia fazer, mas... E aí eu arrumei um emprego com um ano certinho, eu fui demitido, recebi toda a grana, liguei pro Floriano e disse, aí, irmão, quero ficar aí um mês ou 2 na tua casa, que eu quero fazer um curso de DJ, dá certo? Ele, vem, cara, pode vir. E aí eu fui, fiquei 1 mês e meio, mais ou menos, na casa dele, depois arrumei outro lugar para ficar, e fiz o curso de DJ. Demorou mais do que 1 mês, então. Ia passar 2 meses, passei 8. Isso em questão de conhecimento é anos-luz. E aí, cara, eu também tinha colocado como metas, e quando eu fosse para São Paulo, eu ia conhecer os caras, ia conhecer os ícones já da época. Que era o Taíde, que era o Racionais começando. E eu lembro que eu consegui o telefone do Taíde. E liguei pro Taíde e disse, cara, eu tô em São Paulo, eu queria ele conhecer. E ele falou, cara, vai na São Bento, sábado à tarde, que eu vou lá. E eu fui. Fala só um pouquinho o que é por corte aí, o Felipe, o que era a São Bento naquela época lá na cidade de São Paulo. A São Bento era uma estação de metrô que os b-boys, os rappers, os DJs, os grafiteiros se encontravam aos sábados à tarde, a partir de 1 da tarde. Entre 1 da tarde às 5 da tarde, em média, era o berço do hip hop em São Paulo. Em torno de quantos artistas? Ah, cara, entre dançarinos, DJs e tudo, aparecia pelo menos de 150 a 200 pessoas todo sábado ali. Ficava lotado, assim, era bem legal. E eu cheguei lá sem conhecer ninguém. Depois de ter marcado com o Taíde. E aí eu procurei os caras, eu sabia que ele era da Backspin, encontrei o Marcelinho da Backspin. E eu disse, tal, me identifiquei, eu falei com o Taíde, ele, o Taíde não vem, mas seja bem-vindo e tal. Teve uma boa receptividade, né? E aí eu fui dançar, os caras me viram dançando, eu já dançava, tinha um nível bacana de dança. E aí eu chamei a atenção, fui notado. O pessoal da Jabaquara Breakers fez logo uma amizade de imediato ali, me acolheram super bem. Eu acabei me tornando membro da Jabaquara Breakers. E aí eu lembro que nesse mesmo dia, acho que foi a 2ª ou 3ª vez que eu fui para São Bento, quando eu fiz amizade com o pessoal do Jabaquara Breakers. E disseram assim, cara, e hoje é o lançamento do Racionais, do disco Escolha Seu Caminho, lá no Rosas de Ouro. Só um tópicozinho, Felipe. Pessoal que tá mais novos, a questão desses nomes que ele falou, Jabaquara Breaks, o Backspin, são grupos de jovens que se reuniam que eram as gangues de break, chamadas naquela época, né? Eu vou até dar um pouco de enciclopédia, porque a gente sabe que o pessoal de hoje é meio... Sim. A Rosas de Ouro, aquela escola de samba? Sim, o lançamento do Racionais, o single Escolha Seu Caminho era, sei lá, eu tava louco pra ir, mas não sabia como chegar, nem pra onde ia, os caras do Jabaquara, não, você vai com a gente. Fechou. Você vai com a gente. A gente saiu da São Bento, fomos pra casa de um deles, tomamos café e tal, ficamos lá bem de boa. Massa. Aí pegamos trem, metrô, chegamos no Rosas de Ouro, cara, festa lotadaça. Lotação. E eu, como sempre, fui muito comunicativo, muito desenrolado. Eu também já tinha conseguido o contato com o empresário do Racionais na época, que era um cara chamado Paulo Cabelo. E aí eu cheguei no camarim e falei isso, sou amigo do Paulo Cabelo, mande no amor. Sou amigo do Paulo Cabelo, ele tá me esperando. Aí ele, quem é você? Fala ele que é o Márcio, de Fortaleza, do Ceará. E aí ele apareceu assim, você que é... sou eu mesmo. Chega aí. E aí ele deixou eu ficar no camarim com Racionais, com os caras tudo lá, né? Eu participei daquele momento histórico. 1992. Eita. E eu participei daquele momento histórico ali, né? Que era o início do Racionais, o início do sucesso do Racionais. Eu estava lá presente. Por isso que os caras pagam a malta pro meu parceiro Felipe D, porque o cara foi um dos primeiros a ir lá e participar da curso, porque lá da São Bento, onde que se propagou hip hop a nível nacional, até mesmo na América Latina, aqui por perto do nosso país aqui, mas a propagação do nacional foi lá na São Bento. Foi isso aí. O Felipe, ele bebeu da fonte do Ceará, né? E bebeu da fonte lá de São Paulo. Foi. Ele bebeu lá e trouxe para semear aqui, trouxe as sementes de lá para poder E assim, muita gente... Porque o começo dele foi no Conjunto Ceará, né? Praticamente foi onde tudo começou, né? Onde tudo começou foi no Conjunto Ceará. E aí o Conjunto Ceará eu tive a influência também, que não posso deixar de falar, que foi um cara que me inspirou muito, que eu aprendi a conhecer muito material sobre o rap, foi o DJ César, né? Do Black Som. O DJ César me mostrou os primeiros discos, assim, legais. E o Floriano, assim. onde é que ele vive hoje? O Floriano, ele tem equipamento de som, né? Aluga pra banda. Ele já voltou pra cá? Ou ele... Não, ele tá por aqui, tá em Fortaleza. Pode crer, né? então. Só pra nós lembrar das figuras e dos personagens que eles estão hoje. E o César de vez em quando ele faz uma festa do Black Som, né? Lá, ali pelo Secai, naquela região ali do Pirambu, Monte Castelo. Massa. E ele tinha o primeiro clube
de hip hop, né? Digamos assim. Ele tocava rock, tocava hip hop num clube chamado Internacional Dance Club, que ficava no Monte Castelo. Esse clube ele funcionou de 86, acho que até 89, 90. Que eram as famosas tertúlias, que até, entre aspas, chamar de tertúlia. Na verdade, ele já tinha a ideia de fazer um clube como os clubes de Nova York mesmo, assim, né? Black mesmo, mesmo, né? Tem algumas imagens no YouTube, ele tocando com deck de rolo e tal, era uma parada bem legal. E ele tinha os discos todos, né? E como era esse acesso à informação? Porque, tipo, se você foi pegar informação em São Paulo, mas a gente sabe que o hip hop já veio lá, né, dos Estados Unidos, aquela questão. Como é que você fazia para ter acesso a essas informações? A informação musical da gente era completamente independente da de São Paulo. É de São Paulo. Porque o César viajava já nessa época para Nova York para comprar disco. Olha aí, mano. Em 85, 86 ele já viajava para Nova York para comprar discos lá, trazer videoclipe e equipamento para tocar no clube dele. Então ele já tinha uma concepção muito parecida com a concepção dos clubes de Nova York. E até a sua, de ter metas, de ter amplitude de pegar as informações e trazer, né? E aí ele contava muita coisa assim pra gente. Eu era bem moleque, ia eu e um parceiro meu, Juarez, a gente ia lá no César para gravar fita cassete, né? Massa. E de vez em quando comprar algum disco dele. No caso, a fita cassete, as pessoas tinham menos poder de aquisitivo. Para ter um vinil daquele era muito caro naquela época. Era caro. Aí ele, às vezes, assim, ele fazia umas ainda tinha cópia da fita cassete, porque, tipo, ele que tinha o dinheiro, ele comprava o vinil, tu não tinha, comprava fita cassete, e eu que não tinha, comprava fita virgem e ia copiar do disco dele, ou então da tua cassete. É isso aí. É isso aí. E aí o César passava muita informação pra gente, contava muita história, né? Massa. Trazia muito disco, cara. Ele trazia muito disco de Nova York nessa época. Era entre 86 até 90. Ele fez muitas viagens, né? E ele abasteceu muita gente de informação e de discos. Quanto que foi que você entendeu, Felipe, que tipo, você tava era um cara que foi, aprendeu, trocou ideia, e aí qual foi a hora que você sentiu que o negócio tava grande, que você precisava se juntar a outras pessoas e criar algumas movimentações? Você sabe que também os primeiros grupos de break também você participou, questão dos grupos de rap também, dos movimentos também de hip hop, mas na minha concepção o que foi criado primeiramente foi as gangues de break. Primeiro Como foi esse processo? Primeiro foi as crises de break, né? Fala um pouquinho do processo. A gente começou, que no Conjunto do Ceará tinha uns caras mais velhos, que já dançavam um pouco antes de mim, junto com os caras de outros bairros. E aí veio uma geração um pouquinho mais nova, que era a minha geração, que era eu, o Sátiro, o Ramon, o Quick, os caras lá do Conjunto do Ceará. E aí a gente conheceu mais dois amigos, mais uns 3 amigos do Álvaro N, que era o Juarez, o Kleber, o Ricardo, e a gente acabou formando a nossa crew. Na época a gente chamava de gangue, né? Se chamava Street King Gang de Break. Street King Gang. E aí fomos até antes da que tu participou, realmente. Sim, antes da B-Boys La Posse. E aí a Street King a gente começou a entender, a pesquisar, e a gente andava no César e tal, e treinava junto. Aí começamos a pegar os primeiros videoclipes que tinha break, os primeiros documentários sobre o break, começamos a estudar isso e a ter um entendimento como é o nome daquele famoso filme que... tem os filmes... Mas tem o principal, que é o breaking, que é o break dance, né? E o Beat Street, né? O Beat Street. Esse Beat Street é o procurem, gente, aí, ó. Procurem no YouTube Beat Street. Tem outro documentário legal também que vocês podem procurar, chamado New York 77. Vocês vão entender um pouco do início da cena do hip hop. Que tipo assim, os caras, o hip hop, mas não sabem de onde foi aquela ligação. Porque até anos 2000 até estourando ali, 2014, 2015, muitas pessoas tinham a concepção do entendimento do hip hop. Hoje, como virou outros tipos de linguagens, muitas pessoas estão deixando de ter uma certa de conhecimento da raiz realmente do hip hop. Por isso que eu sempre estou parando aqui um pouquinho o Flip, até para explicar algumas coisas, né, algumas gírias, alguns nomes, até para as pessoas entenderem. O público hoje jovem, né, que hoje é mais o trap e outras coisas também. Sim, que fica, a diversidade. Né? Como até aproveitando esse gancho, Davi, como que tu vê isso? Cara, eu acho que assim, eu acho que toda forma de hip hop ela é válida. Eu não tenho autoridade, eu não me sinto, eu acho que ninguém tem autoridade de criticar as novas vertentes. Cara, são novas pessoas que querem fazer uma nova linguagem, querem usar o hip hop para fazer outra linguagem. Eu não sou de condenar, já fui bem radical, mas hoje não. Acho que tem os moleques do trap, tem os moleques do drill, tem outras vertentes que o rap tá enveredando, e eu acho que é válido. Acho que a arte você não pode colocar ela numa gaiola
e dizer o que pode, só pode isso ou só pode aquilo. Acho que eu até entendo também a colocação do Felipe, até porque foi um dos caras dos primeiros a fazer esse tipo de trabalho aqui no estado do Ceará. E às vezes você vê também o que você criou, o que você participou da cursão, tendo outras viés. Mas é uma evolução da globalização. Sim, não tem jeito. Normal. Vamos lá, continuamos aí no B-Boy Lapós. Aí, cara, depois dessa fase inicial do breaking, eu comecei a me envolver com o rap. E aí o rap não tem jeito. Na época tinha um cunho social, político muito forte. Muito pesado aqui no Norte e Nordeste. E a gente do Conjunto Ceará, que eu falo a gente, a galera que tava tentando cantar rap, né? Eu, Titio Cachorrão, o Sátiro, o W-Man. A gente ali meio engateando, juntou também com o Johnson, o poeta urbano, que vinha do movimento estudantil. E aí a gente formou um movimento, né? Um movimento, a gente não sabia, não tinha nome ainda o movimento. E aí, em um dos discos do Taíde, eu vi um agradecimento lá. Agradecimentos ao MH2O, Movimento Hip Hop Organizado. E aí eu procurei saber quem era MH2O. Achei a sigla muito braba, muito Mas bacana. outra informação, porque às vezes o pessoal pensa que o MH2O era uma sigla criada aqui no estado do Ceará. Quando fala em MH2O, pensa em Conjunto Ceará, Fortaleza. O Felipe Day vai te contar agora como é que é. E aí, eu achava também. Né? Aí o que eu descobri é que era um movimento criado pelo Milton Salles. Isso. E o Taíde fazia parte, de certa forma. Eu liguei pro Taíde, né, ainda morando aqui, você tá em São Paulo. Perguntei se a gente podia usar a sigla, porque eu achei muito bacana e tal. Cara, a gente pode usar essa sigla aí, MH2O, Movimento Hip Hop Organizado, que eu achei muito boa e tal. Ele, olha, cara, você pode, mas você tem que falar que foi como vocês fossem o anexo do MH2O, porque eles também não tinham tanto a ideia de que o MH2O era uma entidade. Eles falavam como um movimento abrangente. Então, assim, naquele momento... Uma identidade, uma identificação. Então, naquele momento, o Taíde disse assim, cara, o termo podem usar. Mas assim, falam que também que saiu daqui esse termo e tal. E a gente pegou o termo e criou realmente um movimento concreto, com sede, com concepção, com ideais e com ideias. Isso em 90. Nessa época você já tinha os 4 elementos? Tinha. O DJ estava começando também paralelamente, comigo e com o DJ Titio. Mas naquela época tu acha que o DJ era um dos elementos mais caros para se manter? Demais, né, cara? Porque assim, a gente não tinha nem como comprar equipamento, assim. A gente começou a tocar com os equipamentos semi-profissionais antigos, da década de 70 ainda, né? Os primeiros toca-discos mais antigos, da Gradiente e tal. Não tinha essa. MK2 era um sonho muito distante, né? Muito anos-luz. E aí a gente tocava com os equipamentos semi-profissionais, da CCE, uns equipamentos... Eu me lembro que o primeiro mixer que eu comprei era um mixer bem ruim, da Tonus. Mas a gente foi indo com o que a gente tinha naquela época, né? E a gente começou. O lance do DJ, quem começou também foi eu e o DJ Titio, né? Começamos. Aí depois o Cambota veio junto também, começou a tocar também com toca-disco. Mas a gente começou esse lance de toca-disco de vinil por volta de 90, 91. Aí foi quando eu me apaixonei mesmo por querer ser DJ. E aí eu me coloquei como foco de ir para São Paulo, me formar como DJ em São Paulo. Isso que tu passou lá na casa, lá 8 meses lá com o pessoal. Eu fui me Mas formar. tu chegou a fazer esse curso? Me formei, eu sou formado pela Fields, que é uma das primeiras escolas de DJs do Brasil, né? Que é a Quem Fields. Era lá o teu professor lá? É o Iraí Campos, DJ Akin e DJ Grandmaster Ney. De Grandmaster já vem da linguagem já vem da Black Music, o Grandmaster Ney. Esses caras foram meus mestres da... Tu conheceu Só que antes, eu não posso esquecer de falar, foi o primeiro cara que me incentivou a mexer com toca-discos aqui ainda, me deu os primeiros passos, que foi o DJ Nabucco, né? Que foi um cara muito importante pro início do hip hop aqui também. Tu chegou a frequentar os bailes black lá em São Paulo nessa época? Fui para alguns bailes, sim. Fui para alguns bailes. Eu ia. Porque a gente dançava muito nos bailes, né? A gente dançava na São Bento, mas dançava muito nos bailes. Que no caso era sábado à tarde, que você falou. E à noite tinha várias festas que a gente podia ir. No domingo tinha várias festas legais também. Tinha o Chic Show, tinha das equipes. Tinha Club House. A gente gostava muito do Club House, né? Lá em Santo André, porque os DJs tocavam sons que a gente gostava para dançar break também. Pessoal, se você for, tem no YouTube mesmo, tem até uma parte do documentário do Racionais, que aí fala um pouco da história de toda a Black Music lá do estado de São Paulo. E você já aproveita que vai lá no YouTube, clica lá no nosso canal, Podcast Positividade, lá no YouTube, aperta lá aquele sininho, seja lá mais um inscrito, também vai lá
também no Instagram, @podcast Positividade. Nós estamos hoje aqui com o DJ Flip J, um dos propulsores do movimento hip hop aqui no estado do Ceará. Ele está aqui na parte de conhecimento aflorando aqui. Nós estamos chegando a alguns cantos específicos que a gente quer chegar aqui com ele. Agora ele está na parte dos bailes, né? No começo dos movimentos aqui no estado do Ceará. Ele está falando aqui da sigla do movimento hip hop organizado, que é o MH2. Olha, ele vai continuar falando mais um pouco desses passos que eles deram na questão da organização do hip hop cearense. Fala, Felipe. Aí depois disso, eu rompi com o MH2O. E aí eu me afastei muito do rap como música, né? Me afastei muito do rap. E quis me dedicar mais à cultura do b-boy mesmo, assim. Entender mesmo todas as nuances. Até porque o pessoal disse que um dos primeiros elementos foi o b-boy. Foi o b-boy. B-boy. O DJ e o b-boy, né? Foram os primeiros elementos. O que tocava e o outro que dançava. E aí, cara, e aí me foquei mesmo assim. Aí eu fui pela segunda vez para São Paulo, isso já em 94. Já com a experiência, já com a bagagem. Aí eu fui em 94. Aí em 94 as coisas estavam mais definidas. Em 94 eu lembro que as informações já estavam chegando um pouco melhores a São Paulo. Eu lembro que um cara do Chile tinha conseguido um material internacional, assim, tipo um campeonato mundial de break que existia na Alemanha, já levou essas informações. E aí alguns caras de Nova York já tinham ido para São Paulo. E aí as coisas começaram a tomar um outro rumo. A gente tem um pouco mais de informação do que era o b-boy, né? E aí eu me dediquei, quando eu voltei eu fundei a B-Boys La Posse. Isso em 94. Tem um significado? B-boy não é só o B-boys é o cara que dança no break da música, né? No beat da música. É o break boy. É o cara que dança no beat da música. La Posse é turma, crew. E aí a gente deu esse você usava muito o termo de posse, né? Até mesmo do uso do MH2O, se a posse do bairro tal, a posse era o núcleo do movimento que se encontrava. E até então, assim, ninguém se falava nada de dinheiro, né? Não, quero ganhar dinheiro, eu quero isso, aquilo, não. Cara, o que a gente fazia era o seguinte, a gente sabia que em algum momento a gente precisava de ganhar algum dinheiro com a cultura, não sabíamos até como. Porque ele estava naquela coisa de aprendizagem, questão mais de amor, de aprendizado. Amor. Aí o que a gente começou a fazer para ter algum mínimo de recurso, né? Isso a B-Boys La Posse fez. A gente ia dançar na beira-mar de sexta-feira e sábado e fazer o que as cyphers, as rodas de break pelo mundo fazem, né? Passa o chapéu para pegar um dinheiro com as pessoas. A gente fazia isso no centro também, na Praça José de Alencar, e fazia na beira-mar. Mas era um recurso mínimo ali, né? A gente, na verdade, tinha que trabalhar. Nessa época, qual era o ano que vocês começaram a fazer essas rodas? 95, 96. Então, 95, o pessoal do Maracanã já era ativo. Já. Que sempre teve... A B-Boys La Posse, uma parte da B-Boys La Posse era de Maracanã, né? O que é que tu me diz da proporção do Maracanã em relação à capital? Cara, Maracanã sempre foi uma potência muito grande, né? Mas tu tem alguma explicação porque foi isso? Alguma pessoa específica lá ou simplesmente... Não, cara, assim, eu cheguei em Maracanã, foi uma surpresa, porque eu já vi muita gente dançando, muita gente envolvida, muita gente... Isso comecei a andar em Maracanã por volta de 94, 95. E eu já tive muitas amizades. Comecei com dois caras vindo lá de Maracanã, o Nildo e o El, indo na minha casa gravar fita cassete, né? E na época eu tinha um equipamento de som, já era DJ, tinha muito disco, e eu cobrava a galera para gravar fita cassete, né? Também você tinha que botar o seu custo em cima, né? Aí a galera ia gravar fita cassete, me pagava uma graninha, escolhia as músicas dos meus discos, e eu gravava. Aí a gente começou a amizade a partir daí, eles me descobriram, não sei como. E a amizade da gente surgiu a partir daí, e aí foi quando eles me convidaram, vamos lá em Maracanã, tal, a gente tem umas rodas de break lá. E aí a gente cresceu uma amizade entre a gente, aí eu formei a B-Boys La Posse, que era o El, o William. O Ricardo, o Galeno, o Mário, Bebeto. Nossa crew chegou a ter 15 membros, né? Tinha a dizer que foi a primeira crew, então, de break do Primeira crew com concepção de crew, de uniformizado igual, cabelo cortado no padrão. O William que você fala é o DJ William. DJ William. Isso. O William dançava muito. Ele era da minha crew. Nessa época ele morou em Maracanã. Ele tinha morado... Atenção, crew, o DJ William...
O homem da Crivo aí, ó. O próximo podcast pode ser. Era pra você estar aqui hoje, mas vai ter uma bate-bola com você também, viu, meu parceiro de. É nós que tá. Continua, filho. E aí, ele, o William era muito parceiro, né? O William eu já conhecia um pouco antes, que o William tinha morado perto do Conjunto Ceará, ele tinha morado entre a Grande e o Bom Jardim. Me falaram as boas bocas que vocês andavam aí, viradas das madrugadas, em épocas de. Tinha umas viradas. Gangsta, né, cara? Nossa época gangsta. Gangsta só de H que a galera fala hoje, não, né? Sou gangsta, não. Mas... Essa aí, ó, vai pro proibidão do podcast do Positividade depois. Não vou falar muitos detalhes disso aqui, não, porque senão vai. Não cabe, não. O ponto de encontro lá no Maracanã seria o mesmo que era lá do mercado? Do mercado não, também? o mercado já veio bem depois. Era a praça ali da estação central. Sim, né? sim. Pela praça central a gente abria Cypher. Hoje a gente chama de Cypher, na época roda de break. Roda de break, chamava de roda. Roda de break. Era no velho papelão, Batatex. Com boombox, eu tinha um boombox grandão, fio Kitachi. E explica o que é boombox, pessoal. Boombox é o rádio gravador grande, que você tinha podia colocar duas fitas cassete. Que é isso hoje, podia colocar duas fitas cassete. Ele era munido a pilhas, umas pilhas grandes. Pilha desgraçada, né? Tinha que ter um recurso de dinheiro pra caramba. Não sei como é que esses caras faziam isso naquele tempo, porque pra você comprar uma pilha daquela caro, muito caro. Os caras mais velhos do que eu contam a história, os caras vinham um pouco antes de mim. Eles dançavam na Praça do Ferreira, no centro, né? Final de tarde. Às vezes eles iam dançar final de tarde. Eles levavam um boombox, sem pilha, aí dançavam sem música, para tentar captar algum recurso do público. Do céu. Aí é que iam comprar as pilhas para poder botar no boombox e dançar. Aí o pessoal pensa que o boombox é essas bichas que estão saindo agora daquela marca de som pancada. Isso aí. O boombox veio dos anos 70. Os caras têm uma linguagem totalmente diferente. E aí, era na praça, depois de certo tempo foi pro mercado. Mas lá eles já tinham um movimento ou era só um grupo de dança de lá e já começaram também a se movimentar igual o MH2O? Não, já tinha outras crios, começaram a se formar outras crios também, né? E a B-Boys La Posse, que era a primeira crio fundada, já veio outras depois, a gente começou a rachar e tal. Tinha uma certa rivalidade na dança. Tinha uma rivalidade forte na dança. Apesar de ser gangues e existia uma rivalidade, a rivalidade era na dança lá, não tinha aquela. Tinha alguns atletas realmente que tinha. Mas não como mas não era algo generalizado que a gente queria, sabe, destruir, tirar a vida um do outro. Não era nada disso. A confusão da gente era na dança, a gente discutia e brigava sobre dança. E disputar mesmo. Uma vez ou outra acontecia alguma coisinha a mais, um empurrão, mas nada de grave assim. Depois a gente conversava e ficava tudo bem. Massa. Era isso. Tu ia falar alguma pergunta? Eu ia perguntar pra ele, assim, ele já falou do MH2O, falou do início do hip hop, e eu queria saber quando que começou essa amizade dele com o nosso amigo Preto Zezé. Onde foi que vocês se encontraram nesse percurso da história? A história com o Zezé é engraçada. Era um sábado de manhã, eu lembro que eu e o Ramon fomos pra praia. A gente ia pra praia e treinava break na areia, na praia, né? No Náutico mesmo aí. Saía do Conjunto Ceará. Saía do Conjunto Ceará pro Náutico. E dava um rolê na praia, treinava break na areia e tal. E eu lembro que eu e o Ramon dançamos break na areia, treinamos e tal, e ficamos sentados conversando. Quando olhamos, chegou dois moleques novinhos, assim, tipo 12, 13 anos. E a gente viu vocês dançar, a gente curte pra caramba também. Era o Ligado e o Zezé. Aí sentado do lado da gente. Lembrando que o Ligado naquela época era o cara mais foda, era até mais foda que o próprio Zezé. Mas é porque eles eram bem novinhos ainda, assim, estavam procurando entender. Na questão de linha de frente, hoje dentro das quadras a linha de frente é o Zezé, mas naquela época era o Ligado. O Ligado que era o cara de frente. Mas no caso, o Zezé era da tua mesma idade, não? Não, ele é um pouco mais novo. Mais novo. Eu já dançava, e o Zezé chegou, o Zezé eu ligado e tal, pedindo informação, a gente deu uma atenção para eles, né, conversou e tal. E aí eu fui para São Paulo, quando eu voltei, acho que em 94, tava acontecendo as rodas de break, em 92, tava acontecendo as rodas de break no Conjunto Ceará, né, e eu ajudei eu tocava também e tal. E nessas rodas de break apareceu o Ligado, os moleques lá das quadras, né, o Ligado, o Foca. Eles todos apareceram lá, né? Eu lembro. O Queiroz, quem mais? O Ravengar. Eles tudo aparecia lá. E aí foi daí que surgiu a amizade da gente.
E aí, pouco tempo depois, o Zezé veio a ingressar como membro do MH2O também. E aí as coisas foram tomando outras proporções. Um dos motivos de você ter saído do MH2O foi tanto o envolvimento político dos movimentos hip hop naquela época, ou você tinha outra Na verdade, vertente? o que aconteceu foi o seguinte, eu não queria, naquela época, na minha concepção, que o MH2O tivesse envolvimento político. Eu não queria. Eu achava que deturpava muito a cultura, que a cultura, de certa forma, estava ficando de lado. Isso me incomodava. Tipo, os elementos do hip hop estavam sendo praticamente os militantes da... E aí essa concepção não era. Isso aí me incomodava. Mas não foi o ponto principal. Isso aí era ponto de discordância meu nas reuniões. Entendi. Mas eu tive problemas pessoais com alguns membros. Hoje é resolvido, a amizade voltou. Mas na época foi problemas pessoais que me fizeram me afastar do MH2O como uma entidade. Né? Entendi. E aí eu acabei me afastando e fui cuidar da minha vida dentro do break. Foi quando eu fundei a B-Boys La Posse e fui me focar ao DJ e ao break, né? E o Flip, a gente entendeu, desde o começo você teve essa coisa do mercado. Quando foi que você realmente deu aquela do Flip empresário? Foi já nessa época? Até porque você passou que você pegar os vinil, gravar, os caras pegar um custo ali, fazer um Comecei com venda de vinil, né? Venda de vinil. Quando eu voltei de São Paulo, voltei com contatos de amizade, lojas e tal. E aí comecei a pedir para os amigos comprar disco para mim e me mandar e eu revender esses discos. Fazer esse mercado. E aí chegou uma época que eu tinha um grande fornecedor de vinil em Brasília. Cara, o cara me mandava muito disco e eu vendia os discos para as equipes de baile funk daqui na época, né? O Circuito, pro Agito, eu vendia para os DJ todos, né? Vendia para o DJ Neném, vendia para o DJ Cambota, vendia pro Ailton, do Arroz com Fumo, vendia disco para esses caras todos. Tá ouvindo aí, Kiko? Então, muita música que eles tocavam nos bailes ali no início dos anos 90, até 96 mais ou menos, grande parte das músicas era eu que vendia os discos para eles. Vendi muito disco, assim, eu ganhei uma grana legal nessa época. Porque o vinil naquele tempo era o auge de todos os auges. Todos os caras tinham que comprar o vinil. Eu lembro que o Ailton... Aliás, até hoje, o DJ que se pesa que é um bom DJ, ele tem que ter muito vinil, o seu arquivo de E eu lembro que eu chegava, assim, um dos meus melhores clientes era o Neném, né, irmão do Ailton. Eu chegava, um dia que eu recebia o disco, eu chegava lá com um pacote, assim, sei lá, 20, 30 discos. Eu disse assim, olha, Neném, chegou isso aqui. Aí ele saía escutando, isso aqui eu quero, isso aqui eu quero, isso aqui eu não quero. Quanto é que dá aí? Eu lembro que era em dólar que a gente calculava. Ele só, cada disco tá tipo, sei lá, $6. Aí ele, o dólar hoje tá tanto, aí calculava. Aí pegava, abria a gaveta e me pagava. Né? Ou então eu vendia também pro Cambota e pro Camelo também, mesma coisa. O Cambota eu lembro que ele dizia assim, Flip, sábado, tu vai do baile, na festa. Aí lá eu te pago. Aí eu ia furar ainda, né? Aí eu me obrigava a ir pra festa, mas eu curtia, né? Com certeza. Ia pros bailes do circuito na época. E aí entrava na festa e tal, meu nome já estava lá na porta. E aí eu ficava curtindo um pouquinho da festa, lá pro meio da festa ele me pagava também. Então já foi a primeira vez Flip empresário nessa parte vendendo discos para as os outros passos. Aí os outros passos foi... Depois da minha ida para São Paulo em 94, eu vi o DJ Alan Beach, que era o DJ de São Paulo, com a blusa toda grafitada. Isso. E eu pirei, né? Eu disse, cara, que é isso aí? Ele, cara, isso aqui é um aerógrafo. Quem fez essa camisa para mim foi os Gêmeos. Eles têm um aerógrafo, então fazem algumas camisas, assim, estão vendendo camisa também. Grafitadas. Grafitada com aerógrafo. Gêmeos aí é aquele Gêmeos lá. E aí, é mesmo, E aí eu fui para um evento, vi os Gêmeos grafitando com spray, e aí eu pedi informação, cara, eu vi uma blusa que tu grafitou para Alan Beach, ele, cara, com aerógrafo e tal, me deu as informações básicas. Quando eu voltei para Fortaleza... Já foi outra fórmula, outra meta que você foi... Aí eu acho que em 96, foi uma viagem que eu fiz em 97, isso, para São Paulo, que eu fiquei na casa do Alan Beach e tal, e que vi essa camisa grafitada. E aí, em 97, quando eu volto, 96 e 97, quando eu volto, eu salgo procurando no comércio onde é que vende aerógrafo. Pô, é muito difícil. Aqui. Achei uma loja no centro que tinha. Muito caro, muito caro. Naquele tempo. E aí eu cheguei pro meu pai e disse assim, pai, ó, tem uma nova tecnologia aí de pintura de camisa. Eu já desenhava, né? Que eu quero comprar um aerógrafo, um aparelhinho assim, que você liga no compressor de ar. E eu queria que o senhor me arranjasse dinheiro, que eu vou ganhar dinheiro com isso aí. Aí ele... Filho, quanto é isso? Tanto. Nossa, é muito caro e tal. Você pai, mas eu sei que eu vou ganhar dinheiro com isso. E meu pai sempre apoiou, né? Meu pai comprou, sei lá, no cartão não sei quantas vezes, né? Comprou várias prestações lá, o aerógrafo. E eu também não tinha compressor. A ignorância né? Claro! E aí, tá certo. Aí eu peguei o aerógrafo, aí a mangueirinha ali, pra ligar em quê, meu Deus, isso aqui?
Aí eu peguei um spray. Será que não é com spray? Aí, sem noção total. Aprendendo, arcaico Aí total. o spray passou tinta pra dentro da mangueira, que era pra passar oxigênio. Tudo errado, né? Esse cara, isso não tá certo. Aí depois de muita pesquisa eu descobri que ele tinha que ser ligado num compressor de ar. E aquele reservatóriozinho que você colocava a tinta. E aí ele... Passava. Então, no caso, tu já mexia com o spray antes, fazia algumas coisas. Bem... Mas aí a porta de entrada para o grafite em si, foi o aerógrafo. Pra mim foi o aerógrafo. O pessoal costuma falar que o DJ Felipe passou por todos os elementos. Aliás, era uma vertente de todas as pessoas que se envolviam com o hip hop daquela época, era fazer todos os elementos. E se identificar com um. Tem cara que hoje faz 2 elementos, faz 3 elementos. E aí, cara, uma vizinha da minha mãe, lá da nossa rua, ela tinha um compressor pequeno, um tufão. E ela era uma pessoa muito gente boa. Eu disse, tu não pode me emprestar não, porque eu tô começando a tentar fazer um negócio assim, assado. E ela me emprestou um tufão, cara. E aí eu liguei lá no tufão, e aí consegui pintar os primeiros testes. Aí depois comecei a pintar as primeiras camisas. E aí eu lembro que uma marca de camiseta chamada IUP me descobriu, né? Na verdade, acho que foi o Charles Reginaldo, né? Charles Reginaldo. Deus o tenha. Finado. Grande propulsor do skate cearense aí. Um salve para toda a família aí. E aí eu mostrei as primeiras camisas grafitadas para ele. Ele, na época, já estava abrindo a loja. E aí ele me comprou algumas blusas, né? Botou para vender. E mostrou para essa empresária, amiga dele, a Sandra. E a Sandra gostou muito. Eu quero conhecer esse cara que faz essas camisas. Só cortando um pouco aí, Felipe. A gente fala muito da galeria do rock lá em São Paulo. Nessa época já existia esse movimento lá na Pedro Jorge, lá na galeria. Estava começando, então, né? Fala um pouquinho o que é o... a galeria já tinha a Opus, tinha mais, acho que uma loja de vinil chamada, que era a loja do Chacal. E aí o Charles abriu, acho que a terceira loja lá, que foi a Family, né? Family. Tem até hoje lá ainda, pessoal, já que tá com... Um abraço aí pra minha amiga Camila. Tá, e até aí... hoje deve ter o que? Uns... a Family tem uns 25 anos 25 anos. E aí eu lembro que o Charles me comprou as primeiras camisas e mostrou as camisas para essa empresária amiga dele, a Sandra. E a Sandra pediu para me conhecer. Aí eu fui lá na loja dela. Ela disse assim, vamos fazer um teste aí, vou te dar 50 frentes de camisa para você levar e você pintar. Você faz uns desenhos aí meio skate, meio hip hop. E aí eu fiz alguns trabalhos. E aí já na sequência eu tinha uma amizade já com o El, que ele era da minha cria. O El começou a desenhar. Muito bom. Também. Garante também. E o El desenhava e eu grafitava. Depois o El veio ser meu sócio, veio trabalhar comigo. Parceria. E aí foi crescendo. O conhecimento, porque tipo assim, você não sabia que o aerógrafo ligava no compressor. Aí depois que soube. Aí já tinha armando os desenhos. Aí qual material utilizar? Isso foi foi. Tempo do... As primeiras camisas que eu grafitei, eu usava esmalte sintético mesmo na camisa. Na tora. Além do cheiro muito forte, a tinta tóxica, né? Deixava duro. Durando o tecido, né? Como é que levava um tiro não passava nada. Depois eu me liguei que eu podia comprar tinta para serigrafia, diluir, coar e botar no aerógrafo. Aí pronto. Aí daí a gente começou a desenvolver as máscaras de recorte e tal. Foram fazendo os testes também. Fazendo os testes, fomos evoluindo. Ressaltando que hoje tem um YouTube para você olhar tudo isso. Não tinha nada. Era um misto de pegar o mínimo de máximo de informação que você podia com alguém. Tipo assim, eu vim saber que o aerógrafo era ligado num compressor, depois que eu comprei não deu certo os testes com a lata de spray, né? Verdade. Que eu voltei lá na loja, eu acho que um vendedor me falou, não, cara, você tem que ser ligado num compressor de ar, aí aqui você bota a tinta, com a pressão do ar a tinta sai. Aí é que eu fui atrás de arrumar um compressor e tal, então quebrar a cabeça com isso, né? E o flip grafiteiro? O flip grafiteiro, ele surgiu um pouco depois dessa época, eu já pintava muito com aerógrafo. Já tinha adquirido a técnica pancada. Aí eu lembro que em 97, 98, por aí, os gêmeos, eu tinha contato com os gêmeos, né? Eles mandaram uma carta mesmo escrita, carta convite, para eu ir para o lançamento da revista Grafite Fizz. E aí, na época, a gente trabalhava numa empresa, eu e o El já... Só dando um toquezinho, apesar de estar aqui na estacionamento, você sempre teve o contato e... Sempre, depois que eu fui para São Paulo. Depois que eu morei lá, o contato até hoje. Então você construiu amigos, parceiros, isso. E aí, o contato nunca parou, né? E aí, eu lembro que em 97, 98, eles mandaram uma carta convite para mim.
E aí eu mostrei, na época, a gente trabalhava dentro de uma empresa, mas era uma empresa assim que eu tenho muita gratidão por essa empresa até hoje, que era a Monat, da dona Simone. Uhum. E a dona Simone incentivava demais a gente, era uma mãezona pra gente, né? E eu disse, dona Simone, a gente recebeu esse convite, é muito importante, a gente queria ir para essa viagem em São Paulo. E ela, o que é que você quer, meu filho? Eu só queria que a senhora pagasse pelo menos metade das passagens. Que era bastante caro. Era bastante caro na época. E a outra metade, dona Simone, você vai passar no cartão e a senhora vai descontando aí do salário da gente. Aí ela só olhou pro marido dela assim, ela era muito gente boa. Antônio, tá vendo aí? Flip quer ir pra São Paulo. Daí é muito importante pra ele. Compra essa passagem pra ele aí. Olha aí. Aí, tipo, uns 2 dias depois chegou a gente de viagem lá, com ainda as passagens mesmo impressas, tipo um carnezinho, né? Com a minha passagem e a do El. E a gente foi pra São Paulo em 97, aí fomos pro lançamento da revista. Da revista. E a gente, muito inocente, chegou lá em São Paulo com os aerógrafos dentro da mochila e tal, e não sei o quê, tentando arrumar um compressor de ar. Aí é que os caras chegaram pra gente e disseram, olha, mano, a gente tem o maior respeito pelo trabalho. Os caras levam umas fotos do trabalho da gente. Ó, a gente tem o maior respeito pelo trabalho de vocês. Vocês pintam bem, é legal o trabalho de vocês, mas é aerógrafo. Aqui é um evento. Qual era o ano aí? 97. 97, eu cheguei a conhecer até a própria história do Cobra, que hoje é famoso, também em 98, fazendo trabalhos com aerógrafo e compressor também naquela Só que aí eles disseram, ó, mano, lá é um evento só de spray. Spray. Não é um evento com aerógrafo, tá? É só spray, porque é um evento só de grafite. Grafite 100% raiz. Raiz é spray, só spray. Do hip hop. É, no hip hop. Aí disse assim, é mesmo, é. Aí eu olhei pro El assim, vamos comprar uns spray. Lá em São Paulo, assim, a gente nem tem quase sem experiência nenhuma com spray, uma experiência mínima. Aí eu, Alambit, onde é que tem os spray? Ele, vamos ali na loja. Fomos comprar, tinha uma grana, a gente comprou uns spray, fomos pro evento, deram um espacinho lá pra gente pintar. A gente fez um grafitezinho lá, meia boca, só pra estar lá participando, né? Mas deu certo. Que você tinha o principal, a técnica. Vocês só trocaram de instrumentos. Mas mesmo assim é uma diferença muito grande, né? Muito grande. E aí a gente fez um trabalho meia boca lá e tal, mas pintamos no evento, né? Arrumaram um espaço pra gente e a gente pintou também. E aí meus amigos foram lá, o Marcelinho Backspin foi, o saudoso Banks, que Deus o tenha também, apareceu lá, tem foto dessa época. E aí quando a gente voltou, a gente entendeu que a gente podia continuar trabalhando com aerógrafo profissionalmente, mas tínhamos que nos desenvolver com spray também. Aí foi quando veio o flip grafiteiro da rua mesmo. Massa, junto com o El e com o William fizemos o primeiro grafite com spray nas ruas de Fortaleza. Por isso que o pessoal fala que quem é o DJ William aí no hip hop. O cara, ele participou de muitas coisas também junto com esse rapaz aqui. Junto. Flip, só parando um pouco da questão do flip grafiteiro, pelo que você falou até agora, você na sua trajetória teve muitas pessoas que lhe ajudaram, que lhe deram a força, o seu pai, a sua patroa aí, pessoas que quando entraram no seu fluxo de caminho deram uma certa força. Nesse percurso todo, teve algumas desilusões, alguns motivos de desistir, algumas barreiras que fizeram você olhar e pensar e não ser o que você é hoje? Teve, quando eu saí do MH2O. Já ia... Quando eu saí do MH2O, eu tava sozinho, né, cara? Você ficou embaixo. Não, eu fiquei mal porque, assim, na verdade, foi um misto de querer sair com meio quererem me expulsar. Foi um dos dois ali. Um monte de gente não me queria mais dentro da cultura, assuntos pessoais, por questões pessoais, não me queria dentro da entidade. E eu também estava desgostoso por um monte de coisa. Então, assim, eu saí e fiquei só. Quem que ficou comigo do meu lado? O William. Que andava muito comigo, Noquinha. Foram as duas pessoas que saíram do MH2O junto comigo. Saíram porque eu saí. Entendi. E ficaram do meu lado e a gente disse assim, ó, a gente vai formar uma crew de break foda. Vamos chamar fulano, Beltrano, Cicrano, vamos fazer uma equipe massa. Vamos ser a melhor equipe de break do Ceará. E aí a gente se focou nisso, né? Então, assim, isso aí foi outro combustível para eu continuar dentro da cultura. Foi isso que me segurou. Mas a minha saída do MH2O foi, de certa forma, na época, traumática para mim. Assim. Então, imagina, você faz parte de uma cultura com um monte de gente, de repente você não pode mais fazer parte daquela cultura. Que você ajudou basicamente a criar. Então você está sozinho. Você toma um baque mesmo. Toma um baque. Você não tem mais como ser daquela entidade, daquela coisa. A única entidade que fazia hip hop da cidade, eu não fazia mais parte dela. Mas aí eu tive que seguir o meu caminho. E acabava que a entidade ela acabava sendo a própria cultura, né? Porque só tinha ela. Só tinha ela, tinha um monopólio, né? Então o que é que eu fui fazer? Me focar em dança break. Com outros caras. Aí foi quando eu chamei os caras de Maracanãú. Teve uma parte dos caras de Maracanãú que me deram as costas e disseram, não, ninguém quer não, a gente é membro do MH2O, ninguém vai se envolver com você não.
Eu lembro de ter um cara que falou isso, cara, é o seguinte, a Mega 2 hoje é um movimento muito forte e a gente não quer se envolver com você, não. A gente é Mega 2 E assim, na época eu entendo os caras, né? Eu era quem? Eu era época também? Mas outros caras não, ficaram do meu lado. Pode crer, esses O Nildo disse, não, nós estamos da sua crio. O El, não, nós estamos juntos. E aí vão vindo outros caras, e a gente de repente teve a maior crio de b-boy da época, que o próprio Mega 2O veio a convidar a participar de eventos da Mega 2O. Aí acabou a treta, eu ainda tinha algumas diferenças com algumas pessoas, mas tinha o respeito. Não é nem treta, é um reconhecimento. Que a eles mesmos, em certo ponto, estava errado. Até porque o que vocês criaram se tornou até escola para outras crios, estimular outras crios também. E assim, e depois tudo se resolveu. Até meus problemas pessoais que eu tive com as pessoas que me fizeram sair se resolveu. Hoje somos grandes amigos, igual nós estamos aqui, de tomar uma e de conversar e de trocar ideia, de dar rolê junto. Foi coisa daquele momento, naquela época, com as pessoas que nós éramos, né? E que com alguns anos depois tudo se resolveu e não tenho treta com ninguém. Me fala aí, Felipe, do grupo chamado Costa Costa, o que foi isso na sua vida, aonde ele lhe levou, porque se vocês ganharam o prêmio a nível nacional, para nós que são dos antigos, a gente sabe muito dessa história, mas tem uma cambada nova aí que não conhecia um pouco dessa história. Antes de falar disso, só para finalizar a etapa do grafite, me fala da marca Fresh. A marca Fresh foi... Como eu já estava meio profissional com aerógrafo, pintando para outras marcas, eu pintei muito tempo a UP, ganhei muito dia da UP. Aí fui contratado eu e o El fomos contratados pela pela irmã da dona da UP, a dona Simone, da Monad, para trabalhar dentro da Monad, ter um ateliê nosso dentro da empresa. Nossa. Que nós isso para naquela época era uma coisa totalmente... Cara, isso em 96, 97. Futurista total. A mulher deu uma sala maior do que essa daqui pra gente, com a mesa de serigrafia, com 2 aerógrafos, com compressor, com todas as tintas que a gente queria e uma liberdade de trabalho muito grande, né? Ela era assim, a gente que dizia o que ia fazer. Ela pedia o quê? Só um relatório todo dia do que a gente produziu. E a gente tinha dia que a gente dizia assim, o relatório hoje foi só a criação de artes. E entregava uma folha escrita à mão. Hoje é só produzindo 10 artes e cortamos molde. Ela, beleza. No outro dia, pintamos 30 camisas e finalizamos mais 2 artes. Hoje, a gente só arrumou a estamparia, preparou as tintas para entrar na produção amanhã. E ela deu muita liberdade para a gente, ela pagava a gente, além do salário, uma produção pelo que a gente pintava. Massa. E foi uma pessoa muito justa com a gente, né? Entendi. Então, depois disso, veio a ideia de ter a Fresh. Que eu lembro que ela chegou para mim e falou assim, meu filho, a empresa está passando por dificuldades, eu quero que você na sua casa monte um galpãozinho para você tipo esse, vou lhe pagar todos os seus direitos, como você trabalhou com a gente tantos anos, e a serigrafia toda você leva para você, ela é sua. A mesa, a estamparia, tudo é seu. Pare um caminhão e bote em cima e leve para sua casa. Eu só não posso me manter dentro da empresa como meu funcionário, mas estou lhe dando tudo, estou lhe pagando as contas, e o que eu ainda puder mandar para você estampar, eu vou mandar. Né? Ela ainda passou um tempo, né? Massa, assim, foi uma mãe, né? E aí foi quando a Fresh começou a ganhar corpo. Vocês tiveram a ideia de botar... E aí a Fresh ganhou corpo, aí, não, vamos fazer a nossa marca, vamos sim. E aí a gente criou a Fresh. A Fresh foi uma ideia... Um nome que veio na minha cabeça. E aí a gente tinha concepção, o El desenhava e a gente grafitava junto, e a gente fazia os trabalhos em ambiente também, fora a Fresh. Começou a fazer, porque naquela época começou a propagar algumas empresas, algumas fachadas de lá, as pessoas começaram a contratar. Teve um cara muito famoso na área ali da vida da universidade, que era o Clark. Clark, sim. Né? Tem uns nomes específicos assim, né? Porque naquela área tinha muita arte que vinha da parte do rock, que o rock era um desenvolvimento bastante forte, por isso que eu falei dos anarcopunk lá do época do Ceará, e com o hip hop. Foi 2 vertentes que seguiram muito, porque se você for hoje lá na Galeria Pedro, já você vê lojas de rock e lojas que faz ali da parte do hip hop. Isso. Dá uma continuada nisso. E aí, cara, foi quando a gente teve a ideia realmente de ter a Fresh, de ter uma concepção, que era uma marca ligada ao hip hop e skate. E aí a gente conseguiu vender as primeiras peças pela galeria e fomos ampliando alguns horizontes de clientes e tal. E aí as coisas foram dando certo, né? E aí a Fresh, comigo e com o El, acho que durou até 2004, mais ou menos. E o El, por questões pessoais dele, a gente desfez a sociedade, ele ficou com todo o material de desenho porque ele queria ser somente designer. E é o que ele é hoje, né? Cara, é um puta designer, né? Doido, 3D, cara, ele é brabo em 3D e várias coisas, demais, né?
Ele, por último, agora ele está praticamente só trabalhando com 3D. Ele cria os projetos em 3D e vende o projeto para quem tem impressora 3D imprimir. Né? Então, hoje ele está trabalhando praticamente com isso e faz algumas artes ainda para mim de vez em quando. Agora mesmo ele está produzindo algumas coisas para mim. Show de bola. E aí foi questão só profissional, né? A amizade da gente nunca se abalou com isso. Só falando, pessoal, a marca Fresh existe até hoje. Até viu? hoje, é isso aí. Depois aí nos cards aí vai ter todos os contatozinhos aí, vai ser repassado para as pessoas que queiram, que tem muita pessoa que conhece, é uma marca a nível, praticamente a nível nacional, né? Nascida aqui dentro do estado do Ceará. E aí, cara, a Fresh hoje, ela produz a camiseta do Dom L, né? Show de bola. Produz e distribui a camiseta do Dom L para o Brasil todo. E tem ainda a sua parte também, artística, sua concepção também, né? A Fresh hoje ela é só minha, é uma empresa 100% minha. E tem esse collab com o Dom L, né? A gente produz a peça dele também. Você produz, tipo, as coleções das pessoas que... Isso, Bem, fala aí um isso. pouco agora do Costa a Costa, para nós chegar na parte final do nosso podcast. O Costa a Costa foi algo que eu não contava mais me envolver, porque depois que eu me afastei do rap, eu me foquei só ao break, ao grafite mesmo, e tocar DJ, assim. Normal. O DJ não era nem tanto como é hoje ainda. Hoje é o único elemento que praticamente eu pratico mesmo dentro da cultura, é só o DJ. E eu lembro que a gente tinha uma certa amizade, eu, o Galo e o Dom, a gente, na época, o Gabriel Sequela, né, que era o apelido dele. A gente tinha uma certa amizade, sempre teve muito respeito, assim. Tinha uns gostos meio parecidos, tipo, eu lembro que eu tinha um Opala preto, o Dom tinha um Opala preto também, e a gente tinha uma certa amizade mesmo. E aí eu lembro que eles tiveram a ideia de formar o Costa a Costa, que era os dois grupos de rap, que era o Plano B e o Brigada Sonora de Rua, e estavam sem DJ. E aí eles me procuraram lá no Conjunto Ceará. Eles sabiam que eu era DJ e a gente já tinha uma certa amizade. Tinha os equipamentos. Tinha os equipamentos e tal. E aí eles disseram, cara, a gente quer te fazer uma proposta. Aí eu falo aí. Mas vocês vieram se encontrar dentro daquela coletânea do MCR? Ou Não, a gente já se amizade, independente disso, né? Os movimentos já, naquele tempo, já era bastante expenso dentro da cidade. E aí a gente já se conhecia. Aí o que aconteceu é que eles, como tentaram fazer o projeto do Costa a Costa, era uma ideia, e eles não tinham DJ e tinham uma amizade comigo, assim, uma certa amizade, né? A gente nem era tanto amigo, não. Mas aí eles me procuraram. Eles ligaram para mim primeiro e disseram, quem é que faz um blog pra gente, um site e tal? Eu disse, tem um fulano, um amigo meu aqui do Conjunto Ceará, o Daniel. E aí eles foram para casa do Daniel, eu apresentei, e eles ficaram lá fazendo o site, né? E aí quando foi no dia seguinte, eles me ligaram, eles falaram, Felipe, a gente queria falar contigo. Aí eu fui até na casa do Daniel, lá no Conjunto Ceará. O convite foi feito dentro do Conjunto Ceará, né? E aí, cara, é o seguinte, a gente quer formar um grupo de rap assim, assim, assado, tem a concepção assim, vamos fazer uma coisa diferente do que a galera tá fazendo, não vai ter essa parada ideológica, política, vai ser outra parada, e a gente queria te convidar como DJ. E aí eu não tava afim mesmo, porque eu não tava afim de me envolver mais com rap, porque eu tava meio de saco cheio do rap. Não queria. Desiludido com os acontecimentos. Isso, aí eu queria mesmo era continuar dançando break e tocar de vez em quando ali, nas festas de break. Eu já estava tocando em evento de break. E só, cara, eu não vou dar resposta a vocês não. Na verdade, eu não dei a resposta de um não na hora, porque eu não quis parecer pedante, eles eram meus amigos. Mas dá logo assim na tela. Eu saí, não, cara, vou dar uma resposta. E aí, 2 dias depois, eles me ligaram. E aí? Aí eu pensei assim, cara, vou arriscar. Não, aceito. Vamos. Só lembrando, pessoal, que naquele tempo todos já era apto do movimento, já tinha as suas experiências, já tinha seus corre. Os caras que se saíram de um lado do outro para se juntar para fazer o grupo Costa a Costa. Foi isso, já estava tudo concepção. E aí eu disse assim, cara, vou topar, vamos ver aí o que é que dá. E assim, assado. Beleza. E aí o Gabriel sempre foi muito... Queria as coisas muito rápido. Disse assim, quando é que a gente marca o primeiro ensaio? Aí eu disse assim, isso eu acho que era uma terça, uma quarta. Isso pode ser domingo, a casa da minha mãe, aqui no Conjunto Ceará, que é na minha casa, no Conjunto Ceará. Que eu morava lá. Na época eu já tinha um galpão, né? Que eu cortava tecido, que eu estampava as camisas. Tinha um equipamento lá. Eu disse assim, pode ser na minha casa. E aí eles vieram. Eu lembro que meus tocadiscos estavam ruins. O Gabriel já tinha um par de MK2 e disse, tem que trazer teus tocadiscos, que meus tocadiscos estão ruins. Aí ele, não, tá bom, deixa os tocadiscos aí contigo. Aí eu, tá bom. Aí ligamos tudo. E aí começamos os primeiros ensaios e tal.
E aí eu lembro que acho que no segundo ou terceiro ensaio, eu comprei um disco que veio a ser o sampler de Costa Rica. Isso, Costa Quando Rica. eles ouviram, eles, cara, tu captou exatamente isso, essa parada latina que a gente quer fazer. Eu disse, pois é, eu comprei esse disco aí, eu achei a cara. E aí eu coloquei uma batida em cima da música, da música latina, e eles, em meia hora, fizeram a letra. O Gabriel foi lá, disse assim, Carlinhos, fica aí fazendo tua letra, que eu vou lá pra fora fazer a minha. E aí um ficou lá na frente da casa da minha mãe, escrevendo num caderno, e o outro, uma meia hora, 40 minutos depois. Vocês estão escutando em primeira mão isso aí, viu, pessoal? E aí chegaram, aí disse, Felipe, vai, toca o som. Eu, pampana, pampana. Aí eu, aí o Galo começou. Havaná, Mica, bem, estilo chapéu, Panamá, vagabundo, da orla, la planta, o que há, Pô, a música saiu nesse dia. A música saiu nesse dia. Muito massa. E aí o Gabriel, fazer minha parte aqui, aí, pá. Felipe vira o som, quero que elas mexam bem, tem o dom, filme o dom, de floral, camiseta, na moral. A música saiu naquele dia. E foi o primeiro sucesso da gente. Assim, ó. Isso, pessoal, inovador para o estado do Ceará naquela época. O meu parceiro Felipe, na época, está na frente dele. Pela trajetória, tudo que ele se meteu a fazer foi sempre à frente, inovador e até serviu de escola para gerações aí. Né, o meu parceiro Franzé? O Mundo Brother até disse, né, que era o som do futuro, né, Costa a Costa. Se era um negócio assim, era muito futurista, era um negócio diferente. O flow, a levada, do jeito que o Nego Galo cantava, o jeito do dom, a produção, a imagem dos O que eles fizeram, pô, os caras A gente gravaram não o quis se videoclipe. vestir de rapper tradicional, de boné, não. E até porque Era outra Costa a parada. Costa, os caras eram tudo praiano, todo mundo de camiseta, todo A mundo gente, de regata. local. foi exatamente essa ideia. Foi tudo pensado, né? Depois que a gente viu que ia dar certo, a gente começou a pensar. Tipo assim, ó, a gente ia pra um show, tudo era combinado. Aí todo mundo de branco, só o Felipe vai de preto. Vai todo mundo de azul hoje. Vai todo mundo de blusa floral hoje. Vai ver até... Não, Felipe, não, pelo amor de Deus, tira essa blusa, cara. Essa blusa tá completamente... Os caras mandaram, tipo assim, Os caras tira essa tornaram o roupa. bagulho profissional. Aí o Dom me encontrava no centro, eu tipo assim, eu de chinela, havaiana, de qualquer jeito. Ele, mano, tu não pode andar assim. Tu é o Flip, as pessoas te conhecem. Como tu chega aqui na galeria, onde todo mundo te conhece, tu de chinela havaiana, meio sujo, uma camisa furada, Sujo de tinta. de boné, de uma mochila nas costas. Cara, tu tem que ter uma imagem de artista. Foi ele que me deu essa ideia, né? Tu tem que estar sempre bem vestido, tu tem que ser espelho, tu tem que se colocar como artista. Né? Então a gente começou a pensar tudo, assim. Né? Foi tudo, né, pensado. O Costa a Costa foi tudo programado. E as metas da gente também na época. As metas que a gente colocou. Vamos ser grande, vamos ser conhecido, as pessoas vão ouvir a gente, E foi vão o que ter ocorreu. respeito. E foi o que ocorreu. Cara, tem muitas histórias do E Costa a foi Costa, o que de foco, de perseverança e o que vamos ter e aonde chegar. E a gente foi até onde deu para ir, assim, né? Prêmio TUS. Paramos. O Prêmio TUS foi muito louco, porque a gente já tinha sido indicado um ano antes, mas era o início do Costa a Costa, a gente não tinha nem tantos contatos, Bagagem. nem tinha bagagem para ir. Acabou indo só o Galo e o Preto B, né? E aí quem ganhou foi o Comunidade da Rima, né? Foi, eu me lembro, Comunidade da Rima. No ano seguinte, a gente foi indicado, de novo. E aí a gente já tava com a mixtape, algumas músicas da mixtape Cara, tocando. tocando em Ela não quatro tinha, cantos de Fortaleza. a mixtape já estava meio estourada. A gente já tinha uma ideia, já tinha concepção de se vestir, de tal, de tudo. E aí o Dom disse, cara, a gente foi indicado por Rutus e tem que ir. Eu disse, o que é que eles oferecem? Nada. Só estão oferecendo hotel. Como é que a gente vai conseguir esse monte de passagem? Eita. Eles, não sei, cara, mas vamos conseguir. E aí eu lembro que a gente chegou pro Gomes Brasil, disse, cara, tal, a gente queria te levar e tal. Tu conhece gente da prefeitura, onde é que a gente consegue as passagens? E o Gomes, na época, era amigo do vice-prefeito. Eu não lembro o nome do vice-prefeito. E o vice-prefeito deu as passagens compradas no próprio cartão dele. Olha aí, cara. Comprou. Né? Era. Pronto. O Venera do Negão. Venerando, exatamente. Legal. Isso. E ele comprou, acho que a gente pediu 7 passagens. E uma das passagens era pro Tafinha ir. O Tafinha não pôde ir. A gente, alguém vai perder essa passagem. Ó, pretensão, as ideias. O Gabriel, eu acho que a gente vai ganhar esse prêmio. Vamos levar o Dan da TV União para filmar a nossa vitória. Foi assim, cara. Que o Dan, hoje, pessoal, hoje o Dan tá na TV Verdes Mares. Isso. E aí a gente pediu a identidade do Tafinha
emprestada, pudemos viajar se passando pelo Tafinha. Quando chegou no aeroporto, entregamos as passagens e as identidades tudinho, né? Essa vai pro corte, viu, pessoal? E aí os caras não veem cara crachá, né? Vocês 7, tá aqui a bagagem. Tá, 1, 2, 3, 7 identidades, 7 passagens. Tá nem aí, vai. Então viajou como se fosse o Tafinha. E a gente foi o Tafinha! E o Dan levou a câmera. A gente nem sabia, mas a gente achou que ia ganhar. A coisa da positividade, de acreditar. Tu fez me lembrar daquele episódio da Chiquinha, do episódio do Acapulco, que ela compra lata pro sorteio, que talvez, não sei o que, e ganhou. Ele ganhou. Foi o nosso caso. Aí a gente quem anunciou nada mais, nada menos do que Caetano Veloso, cara. E aí foi muito doido, porque a gente tava aqui. Quando a gente chegou, a gente recebeu, foi lançado tipo um livro, como se fosse um álbum de figurinha de futebol, né? Que o tema no ano era futebol. Isso. E aí, cada página era um grupo de rap, como se fosse apresentando os membros como se fossem jogadores de futebol. Quando eu abri a página, a primeira página que eu abri na página da gente. Olha aí. Eu disse assim, ganhamos, tá aqui, ó. Isso aqui é o livro só dos vencedores. Só que na verdade tava todos. Todos, né? Você só abriu bem? Eu abri na nossa página, eu disse, ganhamos, cara. O prêmio é nosso. Tanto é que a gente tá aqui. Aí o Gabriel olhou assim, será? Acho que então né? Aí eu disse assim, não, cara, peraí, tem todos aqui. Mas eu acho que nós vamos ganhar. Aí você fez uma premonição, então. E aí, cara, quando a gente ficou lá na plateia, quando começou, e para o Prêmio Norte e Nordeste, começou a apresentar, né? Gil BV, não sei o quê, Plano Nordestino e tal. Cara, quando a gente começou, quando Costa a Costa, aí tocou um trecho da música da gente e tal. Aí o Caetano Veloso, quando pega o papel, aí nós já se preparamos. Quando ele pegou o papel, nós já se preparamos, sem saber de nada. Mas a gente sabia, estava muito confiante. E para melhor prêmio, Grupo Norte e Nordeste vai para Costa a Costa. Foi só subir o palco, já estava com o discurso pronto, já estava tudo pensado. A gente foi preparado para ganhar. Dizer que fosse... Ele repete 2 vezes, Norte, Nordeste, Norte e Nordeste, E aí a gente foi preparado, cara. A gente não sabia que ia ganhar, mas fomos preparados. Preparados para vencer sempre, né? E aí fomos, fizemos o que tivemos que fazer. E teve o discurso do Galo, do Dom. E a gente se colocou o seguinte, bacana, a gente agradece mais o prêmio. Mas a gente quer deixar bem claro que a gente não é segunda divisão, não. A gente quer estar no topo do jogo também. A gente tinha essa pretensão, né? Postura. E saímos de lá, demos atenção a quem nos respeitou, quem nos deu atenção. E é isso aí. E o Costa a Costa seguiu esse caminho. O que é, para chegar nossas finalmente, a produção está clicando ali. Hoje a gente sabe que você está como DJ, mas um cara que é responsável por um movimento gigante, que é o break daqui do estado do Ceará, que se concentra ali por volta lá do planetário do Centro Cultural Dragão do Mar. Gostaria que você falasse mais um pouco dessa página, até para você começou no break, né, passou pela trajetória gigante e hoje fortalece hoje eu estou como presidente da Federação Cearense de Break, né? Sou vice-presidente. O break agora é um esporte olímpico também, não vai deixar de ser cultura, continua sendo cultura, mas também vai ser um esporte olímpico. Até porque é uma luta que vocês fizeram para o reconhecimento. Né? E aí hoje é um esporte olímpico também. A gente está na parte de inicial ainda, mas a gente tem metas como, por exemplo, o break venha a ser ensinado em escolas públicas, o break esteja em todos os centros culturais gratuitamente como aulas para a criançada, para adolescentes. A gente está no início dessa caminhada, né? Mas é uma meta. E aí a gente já está fazendo alguns primeiros eventos, né? A gente conseguiu levar uma delegação do Ceará para uma competição na Paraíba, agora no final do mês passado. E sem contar, Felipe, que o nosso estado do Ceará é uma das grandes referências de b-boys da América Latina. Hoje nós temos crios inteiras de cearenses morando na Europa, cara, pra você ter ideia. Só para você ter uma... A Sul-Clã está quase toda morando na Europa hoje. Grande parte da Sul-Clã morando na Europa. E outros bons dançarinos que acabaram indo embora para a Europa. O Bart está na Alemanha e tal. E é tudo gente nascida ali, do planeta hip hop, ali no Dragão do Mar. Para vocês entenderem o porquê também do b-boy, do break ser na categoria de Olimpíadas, você pode imaginar como fosse um jogador de futebol, né? No movimento hip hop tem o rap, o break, o grafite e o DJ. O break é
cara ali tem que ter uma preparação física para poder estar fazendo aquela movimentação, aquela coisa toda. É como se fosse um atleta mesmo específico. E por isso a grande proporção e o grande investimento hoje também que tem, né, nessas crew, né, nessas gangues de break. O Felipe, que é um dos caras que hoje está sintonizado, faz parte da Federação Cearense de Break. Eu queria só que falasse mais um pouco para fechar esse assunto do break. Tá, é isso, né? A federação, ela foi escolhida pelos próprios B-Boys, né? A diretoria, no caso eu e a Janaína. A Janaína está como presidente, eu como vice. O Wilker também, que é um cara da correria há um bom tempo. E aí, cara, a gente vem entender as demandas da galera, entender da ampliação que tem que ter da dança. Nossa. Né, para toda a comunidade ter acesso a algum ponto onde tenha breaking, para a garotada dançar e surgir uma nova geração a partir daí. Ser o instrumento de inclusão social isso, e também isso. ser de alto rendimento. Alto e aí rendimento, já vai a intenção é essa. Para as competições. É um trabalho inicial ainda, mas que a gente já começou. O trabalho que você tem lá no Dragão já tem há quanto tempo aqui? O encontro aos sábados, B-Boys. já eram aos sábados, né? Era aos sábados, no caso. Teve algumas modificações, mas aí não conta isso. Ele tem mais de 20 anos. Mais de 20 anos. Ele passou agora, por conta da pandemia, uns 2, 3 anos parado. A gente voltou em julho do ano passado. Isso. Deu uma pausa agora por conta do contrato de gestão e tal. Mas acho que a gente volta agora em maio ou junho, a gente retorna. E fala só um pouquinho do encontro de hip hop, que era o FH2 que você fazia também, que eram as ações, que aí, no caso, já deixava o Ceará na proporção a nível... O FCH2 foi uma concepção do Andrés e do Flávio Viana. E eles, muito respeito dentro da cultura. Eles são grandes produtores de eventos. Eventos culturais. Já são eventos ligados ao balé e tal. Mas tem muito respeito e muito amor pelo hip hop. Inclusive a Jane Ruth, que é uma das matriarcas do balé no Ceará. Clássico. Ela, em 1986, ela levou os primeiros b-boys, que é da geração um pouco anterior à minha, levou eles para dançar dentro do Teatro Zé de Alencar. Né? Coisa inovadora. Inimaginável. Em 1985, 86, ela já fez isso, né? Ela criou um espetáculo de dança que os b-boys faziam parte do espetáculo. Né? Processo. Então, assim, ela é uma pessoa que tem uma trajetória, que tem um respeito pela cultura. E eles me convidaram, na primeira edição me convidaram só como DJ, mas entenderam o meu potencial, o meu como de algumas outras pessoas da cultura, e colocaram a gente como produtores e curadores do evento. Né? Massa. Então, no ano seguinte, na segunda edição, eu já vim como curador, já escolhendo jurado, formato do evento, premiação, conduzindo essa parte, né? E o evento teve 8 edições. A última edição foi em 2018, devido às circunstâncias sociais que o país teve, além da pandemia, o evento ficou parado. E a gente está tentando... muitos acontecimentos. A gente está tentando o recurso para esse ano voltar a uma edição, mas ainda não estamos com recurso. E é uma coisa muito importante para a cena do hip hop cearense, até da cultura. Me fala outro tópicozinho para nós não perder aqui o tempo. Rede Cuca. Rede Cuca eu sempre fui parceiro, né? Cantei com eles já várias vezes, toquei em vários eventos, várias situações e dei aula de DJs lá por muito tempo, né? Tenho vários alunos formados pela Rede Cuca, principalmente pelo Cuca da Barra, muitos alunos tocando, DJs profissionais. Tem um moleque que eu sigo ele no Instagram, que foi meu aluno. Cara, o cara tá tocando até na Europa, né? Tocando pelo Brasil todo, foi meu aluno. Então, assim, um maior orgulho. A Rede Cuca foi muito importante, né? Eu dei aula lá por um bom tempo. Massa. Central Única das Favelas. Meus velhos e bons amigos, né, cara, que estamos sempre juntos. E eu penso o seguinte, eu nem preciso ser membro efetivo mesmo ali da CUFA. Eu sou CUFA desde o início, porque sempre teve respeito, sempre teve amizade, sempre teve uma relação. Né? Eu sempre fui colaborador, já fiz curadoria de evento de break da CUFA, e aí estamos nós. Dom L, meu amigo há mais de 20 anos, um cara do coração desse tamanhão, um cara sensível, sensato, e meu irmãozão, né, cara? Meu amigo. Eu tenho que falar que é um cara que eu confio. Carioca.
Galo Carioca. doido, meu amigo. Meu amigo de sei lá, a gente brinca entre nós que ele é polipolar. Você nunca sabe o próximo passo que ele vai dar. Imprevisível. É imprevisível. Mas meu amigão do coração, tem muito amor entre nós três, né? O Costa a Costa, ele não acabou. O grupo de rap Costa a Costa não faz músicas daquele jeito junto por N problemas. O Costa a Costa como irmandade, como amigos, como respeito, ele é eterno. Até porque o Costa a Costa se viu como escola, aquela área toda ali. Total, Muitos grupos se Total, basearam na total, mesma pegada total, de vocês. Daquela... total. Felipe, sempre a gente deixa para o nosso convidado deixar uma mensagem ou... Vou fazer aqui a última pergunta. Claro, faz isso. Fala aí. Felipe, ele vai até onde? Porque já são 40 anos de história, né? Começou break, DJ, Costa a Costa, o empreendedorismo. E essa tua história aí, a gente pode botar mais quantos anos de história? Porque assim, poderia ter parado já, né? Aí o Pois cara é. já tá... Cara, eu penso às vezes sobre isso, sabe? Há 2 anos atrás eu decidi pessoalmente desacelerar. Hoje vou tocar. Mas final de semana passado eu não toquei, o ano anterior eu não toquei. E tá tudo bem pra mim, assim. Eu acho que a minha contribuição, minhas obrigações eu já fiz da cultura. Eu não quero ser mais cobrado. Não quero. Não acho que ninguém tem autoridade para me cobrar, porque eu já fiz o que eu acho que eu já deveria ter feito até mais. E aí eu falo o seguinte, eu sou DJ ainda, tô tocando. Se der vontade de grafitar, de repente amanhã o Davi me convida, eu vou, faço um trabalho. É um rolézinho que a gente chama um rolê que a gente chama. Se eu tiver tempo e disposição, eu vou pintar mais o Davi. Se me chamarem para tocar em qualquer lugar do Brasil, eu ainda vou. Né? Viajei muito para tocar em vários eventos de b-boy pelo Brasil. Hoje não é minha meta mais principal, é legal. Se me convidarem, eu vou. Se valer a pena, eu vou. E às vezes também eu recuso. E eu tô nessa, né, cara? Tô com 50 anos de idade, mais de 30 de hip hop, 35 mais ou menos de hip hop. E, cara, vou usufruir do que vier de bom. Isso. Mas sem fazer grandes planos. Hoje eu tô vice-presidente da federação, eu não queria o cargo, jogaram o cargo nos meus peitos. Não, a gente quer, cara, que você vá ser um monte de b-boy. Não, cara, tipo... tem, viu? E eu disse assim, cara, mas não quero esse cargo. Não, mas a gente quer, cara, não faz isso e tal. Então achei muito pedante da minha parte também não aceitar o cargo. Aceitei, estou fazendo o meu melhor, né? Ouvindo as pessoas, ouvindo as demandas. Hoje é um evento que a gente vai tocar no Norte Shopping da federação. É um evento da federação, um pequeno campeonato. São as primeiras ações. E é isso, cara. Eu vou onde o hip hop quiser me levar. Deixa a nossa mensagem. Não, eu... Não, mas... tá estourando mais falar. Não, porque assim, cara... Fala. Foi interessante porque... Cara, se a gente passasse aqui, tinha muitas coisas. Porque uma era a história do hip hop, aprendi pra caralho. E a outra era sobre Costa a Costa, que eu queria, né, falar bastante. Mas assim, vamos lá. Eu prometo que essa aqui é a última. Se hoje surgisse uma outra possibilidade de voltar ao Costa a Costa, vamos começar aqui... Vamos aproveitar essa onda de trap, esse novo cenário musical. E Flip DJ como DJ do Costa a Costa, você voltaria? Se... Voltaria. Isso aí é sonho da gente. Ele deixou claro a isso ainda é sonho. Parceiros. A gente ainda fala. Pô, há 2 anos atrás, o Gabriel, antes da pandemia, ele visualizou a gente fazer uma turnê pelo Brasil. Flip, vamos fazer turnê do Costa a Costa, eu, tu, o Galo e tal. Mas assim, aí veio a pandemia, veio, né, os desencontros, né? Mas assim... A vontade a gente ainda tem, o respeito a gente ainda tem. A questão a vida da gente hoje está completamente, totalmente assim, bem distante uns dos outros, não só geopoliticamente, né? Assim, o Dom tá lá em São Paulo, o Galo tá trabalhando aqui, ali pelo Dragão do Mar, eu tô como empresário, então, assim, é difícil, a gente não tem mais o tempo que a gente tinha. E, cara, um grupo de rap, para você ter sucesso, sabe o que a gente fazia? Vou contar uma coisa que a gente fazia. Domingo de manhã, o Dom falava assim, ó, amanhã, domingo, todo mundo aqui para casa. Cara, era tipo chegar na casa dele 9, 10 da manhã, ir pro estúdio, eu e o Galo dividir a cozinha preparando um almoço, a gente almoçar, tomar um café e até 10, 11, 12, meia-noite, 1 da manhã. Dedicação.
era isso. Hoje é difícil a gente fazer isso, né? Com certeza. Mas isso a gente fez. O Costa a Costa tem sucesso porque teve dedicação. A gente não postava foto fumando maconha, a gente postava foto dentro do estúdio, né? A gente tinha um foco para isso e entregava muito tempo da gente para isso. Investimento E total. hoje, sim, tem as limitações de cada um, né? Fechou? É isso aí. Na nossa frasezinha. Valeu, cara. Obrigado aí. Mantenham-se firmes. Sempre acredite em você, mas com o pé no chão. Tenha sempre um plano B pronto. É isso. Fecha aí, meu parceiro Franzé. Valeu, rapaziada. Esse foi o nosso podcast Positividade. Valeu, DJ Kiko. Valeu, Pequeno. Valeu, Davi. Valeu, Valeu, Franzé. Felipe. Semana que vem a gente tá de volta. Espalhe a paz e fique com Deus. Opa!